Todo mundo pensa em rejuvenescer, ou pelo menos retardar o envelhecimento. É ou não é? Você sabia que uma noite mal dormida, ou várias delas, podem trazer prejuízos para a nossa pele? A pele pode acabar envelhecendo antes da hora e a gente sabe que isso não é bacana. Não só pela parte estética, mas também eu acho que até pela parte da saúde mesmo. Uma pele bonita, uma pele com viço, uma pele jovem é sempre muito mais legal do que uma pele mal cuidada. Então, para a gente entender, hoje eu recebo mais uma vez a doutora Carolina Marçom, dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vinda, para você também. A gente se encontrou não tem muito tempo, né? Acho que foi antes do Ano Novo, né? Foi, no restaurante. Perto do Natal. Ai, bom, né? Férias é gostoso. Com seu bebê, coisa mais linda. Você viu que gracinha que ele tá, Gente, doutor? um boneco. Ele tá fofo. Eu vou mostrar ele sexta-feira para vocês. Ele tá um bonequinho, tá muito fofo. Agora, doutora, a gente falou ontem de um assunto parecido, mas a gente abordou outra parte. A gente falou do desequilíbrio do sono, mas a gente falou de problemas que isso pode causar também a longo e curto prazo dessa liberação de cortisol, de hormônio de crescimento, mas que desfavorecem aí o emagrecimento e outros problemas. Hoje a gente vai falar desse desequilíbrio do sono, mas ligado à nossa pele. Então, assim, por que é tão importante uma noite de sono bem dormida, né? Qual é essa relação aí com a nossa pele? Então, durante o sono que ocorre toda a recuperação dos sistemas aí, endócrinos, de todo o sistema orgânico, para que o organismo seja preparado para uma nova jornada. Tá. Então, durante a atividade, a gente tem liberação de alguns hormônios durante as atividades do cotidiano. E à noite, esses hormônios, eles ciclam. Tá. E durante a noite que tem a reparação, a regeneração celular, que está relacionada aí com a beleza da pele. A liberação dos hormônios também é muito importante, em relação ao rejuvenescimento, porque depois do pôr do sol, começa a ter um aumento da melatonina, que é um hormônio importantíssimo para a pele. É melatonina? É, melatonina. Não sabia, porque a melatonina é o hormônio do sono, né? Ele está relacionado com a luz, então ele começa a aumentar quando começa a diminuir a luminosidade. Entendi. E ele tem um pico, um nível máximo das 10 da noite até as 2 da manhã. Tá. E a melatonina, ela está relacionada com tem uma ação antioxidante na pele, por exemplo. Ela tem uma ação em todos os órgãos, na verdade. É um hormônio que está sendo muito estudado hoje em dia. Ainda não se sabe exatamente os mecanismos de ação, mas ela está relacionada com relaxamento geral, com a restituição da função de vários órgãos, e entre eles a pele. Que bacana, não sabia disso. E ela tem uma ação na pele antioxidante, então anti-radicais livres. Então, durante o dia a gente tem um aumento do cortisol, por exemplo, que é o hormônio relacionado com o estresse. E aí o cortisol leva essa alteração aí da atividade diária, leva ao aumento do cortisol. O aumento do cortisol, ele leva à liberação de mais radicais livres. E a melatonina tem uma ação anti-radicais livres. Tá. E os radicais livres, eles danificam colágeno. Eles prejudicam bastante, né? Prejudicam bastante. Então, tem a recuperação do que foi liberado durante o dia, durante a noite. Ela citou que do horário das 10 da noite às 2 da manhã é um horário de pico, então, dessa melatonina. Se a gente dormir muito bem nesse horário, já é o suficiente para a gente conseguir melhorar esse ciclo da pele de rejuvenescimento? Então, na verdade, não. Não. A necessidade de sono, ela é individual. Tá. Determinada geneticamente, e hoje considera-se uma variação de 6 a 8 horas. O sono tem várias fases cíclicas durante o sono, na verdade são 95 fases, e você tem que ter todas elas muito bem cumpridas para que você tenha um sono reparador realmente. Entendi. E essa necessidade, cada um que sente aí de acordo com... Tem pessoas que dormem 6 horas e estão ótimas, tem pessoas que precisam das 8 horas, 8 ou até 10, dependendo do funcionamento do organismo. Então, das 10 às 2 da manhã é o pico de produção da melatonina, que é antioxidante e que facilita a liberação do hormônio de crescimento, que você falou que vocês conversaram ontem sobre ele também. Sim. Que tem muito a ver com o metabolismo de gordura, de deposição de gordura abdominal e tudo mais. E ele também tem uma influência na pele. Tem ciclos de picos de produção de hormônio de crescimento ao longo do dia, mas o maior pico é à noite. É à noite também. E ele ocorre 2 horas depois que a pessoa dorme. Tá dormindo. Tá. Então, assim, não é só melatonina, São vários O que pode fatores. atrapalhar, por exemplo, esse hormônio de crescimento, a produção dele durante a noite?
não ter um sono reparador, porque todo um hormônio está ligado ao outro. O funcionamento do hormonal, ele é completamente interligado, né, com feedback. Então, quando tem um pico de um, tem queda do outro e assim funciona. Então, quando você não dorme a quantidade suficiente ou não dorme nesse horário ideal, digamos, você deixa de otimizar todas as ações desses hormônios. Entendi. Você vai produzir ou vai ciclar aquém do que é considerado ideal. Então, quem acorda muito à noite vai quebrando essa produção, né? Você tem que ter essas fases todas muito bem estruturadas, aí muito bem estabelecidas. Aquele sono reparador que eles chamam de REM, que é fundamental aí para a questão da memória, do funcionamento cerebral, porque é bem complexo, né? Mas tem a liberação de mediadores, esses mediadores cerebrais, eles têm toda essa ação cíclica aí que é muito importante que ocorra de uma maneira perfeita. E que horário você acha que é um horário adequado para a gente dormir e para acordar, para que essa pele fique aí rejuvenescida? Então, recomendado, né, de acordo com os estudos, é das 10 horas da noite até as 6 horas da manhã. Dessa maneira você consegue funcionar de uma maneira totalmente otimizada e adequada. Certo. E a liberação do cortisol? Ontem a gente citou também da liberação do cortisol, dependendo do horário dessa liberação do cortisol, pode atrapalhar tudo, né? Inclusive... o cortisol tem muita influência na pele, por exemplo. Então, né? na pele, qual seria o problema? Além da liberação de radicais livres, ele tem uma ação direta de danificar colágeno. Nossa, que perigo, então. Ele tanto assim, destrói o colágeno que está estruturado ali, quanto diminui a produção pelo fibroblasto, que é a célula que produz o colágeno. Tá, então assim, uma pessoa que tem um cortisol muito alto pode ter a pele mais flácida? Pode. As pessoas mais estressadas, que dormem pouco, que mantêm o nível de cortisol sempre elevado, com certeza, que dizem, o estresse envelhece por conta disso. Entendi. Fora outros fatores, né, e acho que tem aí as questões de tabagismo, álcool, porque muitas pessoas que não dormem bem à noite acabam... Tem um pouco de influência desses outros fatores, que também são péssimos para a pele, né? Mas o sono em si já tem uma ação aí muito ruim para a pele, a falta de sono, a privação. Vamos mostrar então algumas imagens? Já começou com a primeira, por exemplo, essa daí acho que a gente está querendo mostrar essa olheira, que também tem tudo a ver com o nosso assunto. Quem tem muita olheira, um dos fatores... Não, vamos deixar na primeira por enquanto, que essa daí já é outra coisa. Essa daí eu li que você mandou no uma jornalista que ficou vários dias sem remover a maquiagem, né? Que durante o sono também tem toda uma reparação celular da pele, uma nutrição que altera, porque você não tem contração muscular, então o fluxo sanguíneo melhora. E então a maquiagem, ela interfere muito. Né? Você vê, ela acaba impedindo essa troca necessária, né? Interfere na reparação celular e também ela causa obstrução. E aí aumenta a predisposição para ter acne, para ter cravo, porque não, né, fica obstruída a pele. Então, assim, usou maquiagem, tudo bem. As maquiagens hoje têm tecnologia, são muito boas, mas tem que remover essa maquiagem. Tem que remover. Tem que tirar. É super importante. Tem algum problema, dependendo do número de horas que você fica com a maquiagem ou não? Removendo antes de dormir já é o suficiente? Não, acho que até hoje em dia tem algumas maquiagens que têm, inclusive, tratamentos, né? Tem princípios ativos que têm ação reparadora celular, que tem protetor solar junto, né? Então não tem problema, mas dormir realmente, porque você interfere nessa regeneração aí que ocorre durante a noite. E não é só no banho ou lavando o rosto, tem que usar um demaquilante, né? Tem que usar um demaquilante e lavar com sabonete depois, porque o sabonete comum não remove a maquiagem. Né? De preferência, demaquilante que tem aquela fase óleo. Porque é a composição química que é capaz de remover os resíduos da maquiagem. Se não tiver aquela fase oleosa... não que não seja, não, às vezes mas os melhores, os que são mais eficazes para tirar os resíduos, são esses que têm a combinação do óleo, porque o óleo, ele tem a capacidade de solubilizar alguns componentes da maquiagem. Porque eu uso uma que não é oleosa, mas na região dos olhos eu uso o que é óleo mesmo. Principalmente na região dos olhos, que é onde concentra mais. Para remover bem. Aí é legal, aí não tem problema. Não. Porque tendo um pouco de óleo pode afetar, pode aumentar a oleosidade da pele. O óleo é mais importante mesmo para a área dos olhos. Do resto, você pode até usar lencinho demaquilante. Na área dos olhos, esse com fase óleo, e o sabonete depois para tirar tudo que ficar de resíduo. Remover o que ficar de resíduo. E aí, claro, usar aquele produto noturno.
Sim, de acordo com as características da pele. Quem está fazendo tratamento de acne, usa produto para acne. Quem está usando rejuvenescedor, usa o rejuvenescedor. E aí, à noite também, isso se intensifica, né, doutora? Intensifica. Tem algumas substâncias que tem justamente por ser essa fase de reparação. Então, você usa um antioxidante, é uma fase que tem um favorecimento da ação antioxidante. Então, você potencializa. Ah, entendi. Então, é bem legal, assim, isso o tratamento noturno. Uma orientação médica, claro, porque para cada pessoa cada caso é um caso. Às vezes, o que é bom para uma pessoa pode não ter indicação para outra, né? Perfeito. Vamos deixar na tela uma imagem que eu tenho certeza que todo mundo, pelo menos uma vez na semana, acaba acordando dessa maneira. Vamos colocar a primeira imagem, Má? É aquela olheira que você olha no espelho e fala, meu Deus, o que aconteceu comigo? Por que a gente acorda com olheira, doutora Carol? Porque você não tem um sono reparador, tem todas essas alterações que a gente já havia comentado, né? Assim, dos hormônios. E principalmente em relação à irrigação cutânea. Por interferência dos hormônios não ciclarem, você tem uma alteração de irrigação cutânea. Então, principalmente para as pessoas que têm olheiras, quem já tem piora, né? Mas principalmente para quem tem olheira que tem mais o componente vascular mais exacerbado, porque a olheira tem 3 componentes. O vascular, o pigmentar, que é bem geneticamente determinado, que geralmente é racial, e o anatômico, que é pela anatomia do rosto. Do rosto. Acaba sendo um olho mais fundo, né, que faz uma sombra e a olheira aumenta, né? Isso, por questões genéticas. Então, esse componente vascular é o que mais tem influência do sono da noite mal dormida. Então aumenta, exacerba a congestão, então as bolsas ficam mais evidentes, fica mais escuro porque o sangue fica mais represado ali, não está sendo drenado, digamos, fica congesto. E aí exacerba, e às vezes não há maquiagem, a maquiagem ajuda bastante. Nesse caso, eu acho que ela tá sem maquiagem porque ela é lindíssima e a foto não está favorecendo, como a gente está vendo, porque a gente está observando aí olheira, uma bolsinha. Não só o sono, que é muito importante, como você citou, tem outra coisa que a gente pode fazer para cuidar da olheira? Tem os tratamentos e tem os fatores que também têm uma relação direta, outros fatores que não sono. Então, bebida alcoólica influencia bastante porque também causa essa congestão, né, alteração circulatória. Né, o cigarro também favorece, a alimentação, tudo, né? A pele é um reflexo, na verdade, das condições orgânicas e a olheira talvez seja a mais evidente, a que primeiro se manifesta. Então, quando o funcionamento do organismo não está bom, todas essas coisas acabam influenciando. Até a mulher no período pré-menstrual, que tem mais retenção. Também. A olheira exacerba. Aquela história de colocar um pepino geladinho na região dos olhos, funciona? É porque o pepino gelado, ele faz vasoconstrição. Então, melhora, não é um tratamento, mas melhora temporariamente. Então, você tem um evento, tá com o olho muito inchado, seja o pepino ou um algodão com soro gelado. Tudo que possa melhorar, então, a condição da circulação dessa região. Isso. E tem, assim, para cada tipo de paciente, então, para as pigmentares, tem tratamentos voltados para as alterações pigmentares, laser, ou então despigmentantes de uso tópico. Né? Para cada caso, Agora, quem tem olheira, como você citou, e ainda dorme mal, ela vai... Exacerba muito, né? Muito. Isso é para o resto da vida. Por mais que faça aí tratamentos e cuide, essa olheira sempre vai existir, né? A genética é que determinou a presença dela. Então, você pode até fazer um tratamento, você faz um laser que destrói vaso. Então, você melhora o aspecto, mas depois de um tempo volta. Entendi. Então, essa manutenção e evitar os fatores de piora também é uma coisa que tem muita influência positiva. Porque não tem cura, mas tem como controlar, como manter... amenizar bastante. Amenizar. Vamos colocar mais uma imagem, então? Então, a gente acompanhou a imagem da Maria Fernanda Cândido, que é linda, 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 mas essa foto realmente não favoreceu. Por que será que ela tirou essa foto, né? Deixou sair uma foto dessa. Quem que é? Quem que é? Eu não sei quem é essa, não. A Nicole Witt. Mas essa foto tá um horror. Né? Que aí acho que tá mostrando mais que nem a maquiagem, ela tá com bastante maquiagem, mas tem a acne. Tá cheia de acne. Essa acne tardia, né, que a gente chama acne adulta, ela também pode acontecer por noites mal dormidas? Pode também, pode por causa do cortisol, porque você não dorme, você mantém o cortisol alto e o cortisol, ele aumenta a oleosidade da pele, né, e ele pode ter essa relação com a acne. Que interessante. Né? E acho que aí também é dormir de maquiagem, né, unido a isso, ou não dormir e passar a noite acordada. É. Nossa, gente, olha,
é legal ir para uma festa, aproveitar a festa, dormir tarde e tudo mais, mas acaba tendo um descontrole. Você sabe que tem um estudo até recente, que eles fizeram uma comparação, pegaram uma foto de algumas pessoas de 18 a 31 anos, e metade tinha dormido, metade não, pegaram uma foto inicial que eles tinham dormido 8 horas e depois que eles estavam há 31 horas sem dormir. E mostraram para terceiros. E as pessoas que haviam dormido eram muito mais atraentes na foto do que as pessoas. Então influencia de uma forma geral, né? E às vezes não é nem a maquiagem, porque a viçosidade da pele, a coloração da pele muda muito. Os fica poros, ressecada, né? Parece que perde o líquido. Perde o viço, né? Dependendo do tipo de pele. Algumas pessoas que têm pele oleosa, a pele pode ficar mais oleosa, né? Os poros dilatados por conta do aumento da oleosidade pelo cortisol. Agora, e as rugas? As rugas precoces, quando a gente vê uma pessoa muito nova, já com marcas de expressão, né, bem fortes e também com aquelas rugas muito jovens, assim, também podem ser de noites mal dormidas? Também, são vários fatores também, o sol, né, o estresse, a genética, porque quem tem pele mais clara, por exemplo, tem uma tendência de envelhecer antes do que quem tem mais melanina, que a melanina também é um fator protetor. Tá. E, claro, a noite mal dormida por conta de tudo isso. Então, você priva o organismo da liberação do pico do GH. O GH é um hormônio construtor, então ele aumenta a deposição de colágeno na pele, ele tem uma ação tanto para músculo, que as pessoas tomam GH para ter músculo, e na pele também tem essa ação de estímulo de colágeno. Entendi. Então, quando você deixa de liberar a quantidade, isso de uma forma somatória, digamos, várias noites sem dormir, com certeza você vai ter um prejuízo, e o prejuízo na pele vai ser um envelhecimento precoce. Agora, uma pergunta, doutora. Ontem a gente falou do GH e comentamos aí que hoje pode estar ocorrendo um uso discriminado, até muita gente receitando GH, né, só por essa parte estética, para ter mais músculo, para ficar mais bonito e tal. E a gente sabe que não é bem assim a história, tem que ter, né, tem que usar de maneira muito critério adequada. E inclusive alguns países liberam para o uso estético, outros não, porque tem, claro, efeitos colaterais, né? Você tem esse benefício. Ele acaba, é o que eu falei para a doutora ontem, acaba sendo até considerado um anabolizante se mal usado, né? Sim, e ele é um hormônio que tem a ação de estimular a proliferação celular, então se a pessoa tem um histórico antecedente de câncer, né? Então tem várias coisas controversas na indicação de GH, não é uma coisa que, por exemplo, o dermatologista vai indicar para melhorar o colágeno. Então, era isso que eu ia te perguntar. Não tem essa indicação, né? Nenhuma. Não. É o custo-benefício. O ideal é que você otimize para o seu organismo produzir de forma ideal, dormindo bem, se alimentando bem. Tem como saber com o exame de sangue se a gente está tendo uma produção normal desse GH ou não? Tem um derivado dele, que na verdade é um pré, né, que pode ser dosado no sangue. Entendi, isso é legal. Mas não é uma coisa que a gente faz habitualmente. Então se está com essa dosagem baixa, porque com a idade também tem o padrão de acordo com a idade. Tá. Então não é uma coisa, vamos dosar, se estiver baixa a gente repõe. Ainda não é conduta isso. Porque não porque é normal com o passar do tempo diminuir. Então se ficar repondo também tudo, é porque, peraí, você está indo contra uma coisa da natureza, eu acho que, por exemplo, crianças que têm déficit, que pode interferir no crescimento, aí tem indicação, né? Entendi. Para cada caso, tem que analisar cada paciente, mas as questões estéticas, assim, a indicação estética do GH é muito controversa, é uma coisa muito questionada. E eu gosto de tocar no assunto aqui no programa, porque muita gente que assiste pode já ter se deparado com uma situação de, olha, tal médico me ofereceu e tal. E tá muito na moda, né, hoje em dia. As pessoas tomam, inclusive, sem indicação médica na academia, né, porque tem realmente Gente, isso é perigosíssimo, como você citou, quem já tem aí uma predisposição para desenvolver o câncer, piore muito, aumente muito a chance, né? Porque é hormônio, né? Então, muito cuidado com isso. Prestem muita atenção quando vocês se depararem nessa situação, porque conversamos ontem com a doutora, que era endocrinologista, e hoje com uma dermatologista. Então, assim, o uso indiscriminado é perigoso do GH. A gente já entendeu que ele faz muito bem para a saúde, mas... você paga um preço por isso, né? Não ter que ter aí esse a mais do que é o que o seu corpo está produzindo. O mais saudável mesmo, então, é dormir bem, que aí ele vai ser produzido corretamente. Sim, aí é produzido corretamente, né? A alimentação também, que tem influência na construção muscular, porque hoje as pessoas usam o GH para fazer construção muscular, porque ele aumenta a deposição no músculo e ele facilita a queima de gordura, principalmente abdominal. Entendi. E por isso que é importante, até não sei se vocês conversaram isso ontem, eu não vi o programa, mas assim, até quem dorme bem também
também têm mais facilidade de emagrecer. Sim, falamos que tem tudo a ver por conta disso, né? Uma vez a gente acabou caindo nesse assunto, eu não sei nem se ele cabe aqui no nosso papo, mas eu acho que é legal, quando a gente tá conversando, né? É sempre legal porque a gente sempre aprende. Uma vez citaram aqui no programa, não me lembro quem foi, que o GH é excelente, né, para essa produção, isso faz com que a gente tenha esse rejuvenescimento natural e que comer muito carboidrato antes de dormir pode inibir essa produção de GH. Dá para dizer isso? Isso, porque aquilo dos hormônios estarem interligados, né? Porque você come muito carboidrato, você acaba liberando a insulina. Tá. E a insulina inibe o GH, pode diminuir, porque todos os hormônios trabalham em sinergismo, né? Então, o nível de um determina a produção do outro e vice-versa. Entendi. Então, é por conta disso. Então, comer Mas aí, muito, assim, também tem a questão, tem algumas pessoas que fazem atividade física à noite. Precisam do carboidrato. Para fazer construção, porque senão se você não ingerir o carboidrato, não tem energia, e você não tem energia, acaba influenciando em outras coisas. Entendi. Então, nesse caso, ele é bem-vindo. É legal a gente conversar sobre isso, porque olha para vocês verem, o corpo é uma máquina, assim, inteligentíssima. E pra gente ter sempre o melhor, né? E tá até tem saúde, essa polêmica falando, né? E às vezes não é só você fornecer determinadas substâncias, que você fornece o GH, mas você vai interferir em várias outras coisas. Entendeu? Aqui, por exemplo, quem usa o GH tem que fazer controle de glicemia, porque pode aumentar a glicemia. Né? Então, e a melatonina, que agora está super na moda, as pessoas tomarem melatonina, então a melatonina rejuvenesce, então eu vou tomar melatonina. E não é bem assim? Não, porque você acaba influenciando no ciclo, então não se sabe, os estudos estão em andamento, né? A melatonina está sendo, como eu já havia dito, muito estudada, mas ainda não existe um consenso. Qual a dose ideal? Né? Você interfere, porque você fornece, você vai aumentar o exógeno, mas aí você vai inibir o ciclo endógeno, né? Então, não é tão simples. Eu tomei melatonina uma época, porque aqui no Brasil não é vendida também. É proibida no Brasil. Aqui no Brasil ela é proibida, mas foi uma indicação até na época, né, de médico, tá? Médica, né? Não tomei por conta própria, foi uma indicação médica para dormir bem, para entrar no sono profundo, para dormir bem, tava com dificuldade de dormir. E a melatonina, como a gente já produz, não é considerada um remédio, por isso que é até liberada fora do Brasil, mais ou menos isso. Ainda não se sabe, uso porque prolongado também. O que é assim, aí até essa de para dormir também é controverso, porque não se sabe o quanto você vai influenciar e interferir no ciclo. Mas o que é muito usado, que tem uma indicação, é, por exemplo, para corrigir fuso horário. Então você viajou, foi para um lugar que tinha 12 horas de diferença, e quando você vem nos primeiros dias para dar mas de forma temporária. Entendi, não pode ser contínua. E logo em seguida eu engravidei, aí dorme muito bem. Aí na gravidez, o sono na gravidez é um negócio fantástico. Até demais, né? É até demais, o dia inteiro, se pudesse deixar, dorme o dia inteiro e é um sono fantástico. Mas deixa eu aproveitar e fazer uma perguntinha. Chegou uma perguntinha no nosso e-mail, a gente vai colocar na tela, Mal, você vai cantar aqui? Vamos colocar na tela? Então olha lá, vamos ver de quem que é a pergunta. É da Letícia, de Goiás, um beijo pra você, Letícia. Quais são os sinais que o corpo indica quando dormimos bem? Olha, ótima pergunta, é verdade. A gente sabe o que acontece quando a gente dorme mal, mas quando a gente dorme muito bem? Então, acho que é o funcionamento cerebral aí, de ter uma memória boa, né? De você sentir que está à disposição para trabalhar, para fazer as coisas. Né? Tem um parâmetro que a gente usa, por exemplo, nas férias, né? Para você saber o quanto você precisa, porque como você vai saber o quanto você precisa? A gente nunca sabe. É verdade. Então, você sabe quando você não dormiu o suficiente, mas você não sabe o quanto seu organismo precisa, isso é individual. Então, para um período de férias, a pessoa vai dormir na hora, assim, um dia que não tiver nada de relaxamento, que não tem festa, que não tem nada, dorme no horário que o organismo determinar, quando sentir sono, e vê a hora que acorda espontaneamente. Aí a gente já consegue ter uma ideia do quanto o organismo precisa. Que legal! E eu acho que é de sentir mesmo, né? Que você está restaurado, o sistema imunológico tem uma influência, o sono também tem uma influência muito grande no sistema imunológico, por causa do cortisol e também. Então, quem não dorme bem tem muito mais infecção, tem essa questão também, né? E fica mais doente, fica mais doente, porque interfere no sistema imunológico, interfere em tudo, né? Olha, gente, dormir é muito importante. E eu acho que, não sei, acho que a gente pode levar também pro dia, ficar pensando, será que abre a boca toda hora durante o dia? Se tá com muito sono, né, durante a tarde? Vou fazer ginástica, não tô conseguindo. Isso também são sinais de fraqueza. Né? Às vezes tá com a memória ruim, tá, né? Acho que pouca concentração ruim, tudo porque isso não tá restaurado, né? Então...
vai interferir de alguma maneira. Olha, fantástico. Doutora, volte. Esse assunto é muito legal, gente. Por isso que eu falei para vocês, começamos ontem pensando aí de um lado dessa falta de sono e hoje a gente completou falando da pele. Olha o quanto é importante dormir bem, para você se sentir mais jovem, se sentir mais saudável, ter menos problemas. E no final, claro, é muito melhor, porque correr atrás do prejuízo... E a pele agradece. A pele agradece, acaba saindo muito mais caro. Porque às vezes tem isso, as pessoas investem tanto em tratamento, né, que realmente tem muitos tratamentos que são benéficos, mas não faz uma correção daquilo que é fundamental, e a pele, né, às vezes não responde tanto quanto deveria. Dá murro em ponta de faca, é mais ou menos isso, né? Tem que dormir bem, não adianta só fazer vários aí... procedimentos, tem que ter o sono legal. Quero agradecer mais uma vez a doutora Carolina Marçom, que é dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e fazer um agradecimento à Sociedade Brasileira de Dermatologia. Quem quiser, acesse o site, é muito legal, www.sbd.org.br www.sbd.org.br. Muito obrigada, doutora. Volte logo, adorei também. Até a próxima.